Vamos lá. A OpenAI, né, a criadora aí do ChatGPT e outras coisas, anunciou então que está desligando a ferramenta de detecção de texto gerado por inteligência artificial por baixa acurácia, né? Então, eles não conseguiram, né? O resuminho aqui, a criadora do ChatGPT não conseguiu criar uma ferramenta que seja capaz de identificar se textos são gerados por inteligência artificial ou não. Por falta de acurácia, uma ferramenta que foi desenvolvida com esse objetivo está sendo desligada. Então, eles mesmos disseram, esse investimento aqui que a gente fez não deu certo, e conseguiram identificar que tipo, tinha muito falso positivo, né? De a ferramenta dizendo, este texto aqui foi escrito por um humano. Na verdade, não, foi escrito por uma inteligência artificial. E o contrário também. Esse texto, com certeza, foi escrito por inteligência artificial. Não, tinha sido escrito por humano. Então, eles estão desligando essa ferramenta e não sei se vão seguir, vão criar um branch, ou vão criar alguma outra estratégia para que isso seja possível, né? Mas mostra aí a complexidade, né, em cima aí desses geradores aí de texto. Eu vejo isso como um pouco irônico também, né? Porque uma das coisas que o pessoal vem dizendo é, sempre que tu tiver um texto ou imagem que seja gerado por uma IA, tu deveria ter uma watermark ali, né, uma marca d'água, um texto, um disclaimer em algum lugar dizendo, foi gerado por IA, ou parte desse artigo foi gerado por IA, sabe? Então é uma coisa meio ética, mas ninguém tá te obrigando a fazer isso, né? Então, tipo, como confirmar? Daí tinha essa iniciativa que analisa, não, olha só, tu tá lendo um texto que uma IA tá te dizendo que foi uma IA que escreveu. Então tu meio que certifica, né? Tu tá lendo, não interessa se a pessoa disse para ti que foi uma IA que escreveu, né? Tu vê ali um selo dizendo, foi uma IA. Só que nem isso eles conseguiram, porque aparentemente tu não consegue perceber só por meio de palavras, né? Quando foi uma IA ou quando foi uma pessoa que acabaram escrevendo um determinado artigo, e eles meio que desistiram, assim, viram que não vale a pena. Todavia, eles seguem com a iniciativa, não disseram ainda detalhes de como, né? Mas com a iniciativa de poder identificar quando uma imagem ou vídeo foram gerados por IA. Aí talvez ainda se consiga, né? Porque imagens e vídeos tu consegue detectar algumas pequenas falhas. As mais explícitas são aquelas das mãos, né? Imagens de IAs feitas por IAs com mãos com 8 dedos ou dedos tortos e tal. Isso para nós é óbvio. Mas tem muitas nuances, então é muito comum a gente ver uma imagem que foi feita em IA que é inacreditável. Eu olho e penso, nossa, perfeito, não tem como saber. E aí uma pessoa que é fotógrafa olha e diz, tá, mas olha aqui, tem esse efeito aqui que uma lente não faria, sabe? Daí, pô, quem manja sabe. Então tem muita coisa ali que eu acho que uma IA consegue pegar. Mas em texto, tu tem muito pouca pista, né? Uma pessoa poderia escrever um texto, né, cheio de blá blá blá. Então é muito difícil tu conseguir realmente detectar isso só baseado em texto. Ô, Felipe, sabia que a minha mão foi feita por IA? Porque... o dedão do... tem um bug no dedão do Jadson. Primeira vez que eu mostro em público aqui o meu... A habilidade. Um dos meus superpoderes é fazer isso aqui com o dedo. Não serve pra nada. Sabe aqueles poderes inúteis? É uma skill do Jadson. Mas, enfim, falando disso, acho que tem que acompanhar aí o que vai acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer aí. Mas mostra também um pouco dessas ironias que a gente tem. E também mostra ali, né, a vontade da empresa de colocar esforço nisso, sim. Sei que tem muita coisa para ser discutida também, né? Impacto na sociedade e tudo mais. Mas, enfim, a ferramenta que tinha não tem mais, pelo menos por enquanto, né? Mas tem uma ferramenta muito boa que vocês podem usar para detectar isso, que é vocês lerem mesmo. Porque texto, assim, basta não, tem texto que realmente fica enganável, assim, mas bater o olho, por exemplo, na newsletter da BrasilJS, não tem chat GPT, quem escreve sou eu, né? Então, se tiver merda escrito ali, fui eu, pode me xingar. Mas... Vamos fazer um teste. Vou botar uma notícia feita pelo ChatGPT e ver se o pessoal detecta qual é. Mas eu testei, tá? Eu testei nas primeiras, eu testei fazer, porque na newsletter eu boto um resuminho, e eu testei fazer com o ChatGPT e não presta. Não presta. Para quem faz... Imagina, eu não tenho formação nenhuma para ser capaz até de dizer algo mais técnico, assim, né? Uma pessoa que é jornalista, uma pessoa que escreve mesmo, com certeza bate o olho e entende, né? Mas o que eu percebi nos testes que eu fiz é que o texto não fica real.
E real não, ele fica em alguns, como ele é, que a gente já bateu muitas vezes, como ele autocompleta texto, ele não vai fazer um texto que é 100% de acordo com o que tu está pedindo para ele resumir. Então, tu pode dizer, porque e ele também tem um pouco de, no caso do ChatGPT e essas soluções aí de inteligência artificial, é muito fácil tu cair numa coisa que a gente sempre brinca aí, quem trabalha com banco de dados, que é o SQL vai te entregar o que tu escreveu, ele vai te entregar alguma coisa. Né? Se está certo ou não, depende de como tu escreveu o teu SQL. Pode fazer lá um SQL bonitão, fazer os teus joins, inner join, left join, vai receber os dados bonitos. É o que tu queria? Não sei. Né? Porque você precisa entender muito bem do que está fazendo para que os joins funcionem e outras coisas no SQL. E aí é muito fácil ter falso positivo, né? Porque o fato de tu ter os dados não quer dizer que eles estão corretos. Eu vejo uma semelhança no ChatGPT, porque tu pode pedir para ele resumir um texto e ele vai te resumir. Só que, pelos testes que eu fiz, ele consegue resumir, só que às vezes ele vai por um caminho que não tem nada a ver com aquele contexto daquele texto. Né? Um exemplo é, se a gente coloca no ChatGPT, o Felipe fez esse teste, me fale um pouco sobre a Brasil JS. Né? Às vezes ele gera um texto que é Brasil JS foi fundada por Jadson Gomes, não sei o que, blá, 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 e por Paulo da Silva, um engenheiro de software, não sei de onde, blá, blá. Porque no path que ele encontrou na geração de texto, fazia mais sentido ele ir por esse caminho, né? de acordo com, sei lá o que, né? do treinamento que ele estava baseado. Não é, em partes era real, em partes não é real. Então tem que ter muito cuidado, assim, a utilizar e tem que ter responsabilidade. Eu poderia pegar e, por exemplo, gerar pequenos textos que vão na newsletter da BJS e poderia gerar usando o ChatGPT, dar uma lidinha por cima, ver se faz sentido ou não, só que não funciona. Não funciona mesmo. Estudar atenção para ele mesmo, tu vai ver como tá. E é bem isso, é um gerador de textos, né? Não é uma IA, tipo, com inteligência, ele é um gerador de próximas palavras. Quais as próximas palavras que eu devo usar aqui que combinam melhor, né? E isso não necessariamente traz a informação mais adequada para ti. E me lembra um pouco do início do Google Translator e outros translators também, que tinha uma frase de teste que o pessoal usava, que era Steve Jobs was fired from Apple. Steve Jobs foi demitido da Apple. Só que Steve Jobs, né? E daí fired e daí Apple são palavras que não tem nada a ver com essa frase. Então era muito comum os tradutores na época dizerem, tipo, Steve Empregos foi queimado na maçã, sabe? Uma frase completamente disso. Então tu tem que ter um contexto, tem que saber que Steve Jobs é uma pessoa, tem que saber que Apple é uma empresa e que fired não é pegar fogo, é ser demitido. Então tu tem que ter um contexto. Se tu não consegue ter um contexto de tudo, mesmo tu tendo uma base de bilhões de dados, que é o que o ChatGPT vende, né? Que assim, tem uma base com bilhões de dados. Ainda assim é muito difícil ter o contexto de tudo e ainda assim é muito difícil garantir que um texto de X parágrafos vão conseguir se manter naquele contexto, porque pode ser que um dado parágrafo ele decida, não, mas espera aí, aqui combina melhor aquela informação de lá. Porque é isso que ele faz, ele gera texto, né? Então realmente não dá para sair se atirando assim. Tem muita gente vislumbrada, mas na verdade é a curva. Daqui a pouco eles vão notar, não, peraí, não é o que eu estava pensando, não é o que estão me vendendo aqui, né?